Imagina a seguinte cena. Um candidato à presidência acorda numa sexta-feira de manhã, abre o celular e a única pesquisa que ainda o colocava na frente do presidente acaba de virar. Não oscilou. Virou. Quase 10 pontos de diferença no primeiro turno. E no segundo turno, a distância que era de 2,5 pontos em junho agora saltou para mais de 6 pontos. Em um mês. Um único mês. Mas isso não é nem a pior notícia do dia. A pior notícia é que, segundo o que vazou nos bastidores, ele tem até o dia 16 de agosto para mostrar alguma melhora nos números. Senão, a própria cúpula do seu partido começa a discutir se vale a pena manter o nome dele na disputa presidencial. Há 2 meses e meio do primeiro turno, o candidato está recebendo um ultimato dos seus. Como uma candidatura que começou com uma virada histórica nas pesquisas chegou a esse ponto? Como alguém que estava, em abril, numericamente à frente do presidente da República, chegou em julho sendo comparado a um barco furado que ninguém quer embarcar. E o que está acontecendo nos bastidores do PL enquanto o relógio corre em direção ao prazo limite? É isso que você vai descobrir agora. E algumas partes dessa história são muito mais sombrias do que você imagina. Para entender o tamanho do problema atual, precisa voltar ao começo. Dezembro de 2025. O pai está preso, cumprindo pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado, incluindo um plano documentado para prender o presidente eleito na semana seguinte à eleição de 2022 e decretar o fim da democracia. Inelegível até 2030, ele não pode disputar cargo algum. Mas o projeto político não morreu com a sentença. Numa cena que mistura drama familiar com cálculo político, o filho mais velho foi convocado para carregar o projeto do pai. Flávio Bolsonaro, senador do Rio de Janeiro, anunciou nas redes sociais que havia recebido a missão. Não posso e não vou aceitar ver nosso país passar por um tempo de instabilidade, escreveu. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o mesmo que já foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro em 2012 e recebeu indulto do STF em 2016, confirmou imediatamente: se Bolsonaro falou, está definido. Os mercados responderam no mesmo dia. O dólar subiu até 3% e a bolsa despencou quase 4% numa única sessão. O sinal era claro: o mercado financeiro não havia apostado nesse nome. A expectativa estava no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nome mais palatável ao Centrão e à Faria Lima. Flávio era, nas palavras que circulavam nos bastidores, a escolha do pai, não do mercado. E as pesquisas que saíram logo nas primeiras semanas de 2026 confirmaram a hesitação. Na Genial Quest de janeiro, 44% dos entrevistados avaliavam que Jair Bolsonaro errou ao indicar o filho, contra 43% que achavam a decisão correta. Mais revelador ainda, 43% dos brasileiros achavam que um candidato de oposição de fora da família teria mais chances de derrotar Lula do que qualquer Bolsonaro. Flávio chegou na corrida com um telhado de vidro histórico gigantesco. Antes mesmo de qualquer escândalo novo, já havia o caso da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, suspeita sobre uma loja de chocolates usada para movimentar dinheiro e a compra de uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília com dinheiro vivo. Era o candidato com mais processos por resolver da direita brasileira. Mas o projeto seguiu. E por um bom tempo, contra todas as expectativas, ele funcionou. Entre janeiro e abril de 2026, aconteceu algo que muita gente não esperava. Flávio começou a subir nas pesquisas de verdade. Em abril, as linhas dos gráficos se cruzaram. Pela primeira vez, um filho de Bolsonaro aparecia numericamente à frente de Lula em algumas pesquisas de primeiro turno.
A Vox Brasil, que viria a ser o principal termômetro da campanha, chegou a registrar Flávio 3 pontos na frente do presidente. A campanha comemorou. Flávio postou imagens nas redes sociais mostrando os números. Parecia que o plano estava funcionando. Manter o nome limpo, fazer a campanha crescer devagar, chegar ao segundo turno em condições de brigar. No segundo turno, a vantagem era ainda mais clara. Em várias pesquisas, Flávio batia Lula no confronto direto com margem confortável. O argumento de campanha era esse: o país está cansado de Lula, quer uma alternativa e Flávio é essa alternativa. Só que nesse exato momento, com a candidatura no pico, algo saiu dos bastidores e caiu no mundo real. E tudo mudou. Em abril, o Intercept Brasil publicou uma reportagem que sacudiu a campanha. Áudios e documentos mostravam que Flávio Bolsonaro havia pedido dinheiro ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o mesmo banco que ficou conhecido nacionalmente por acusações de práticas irregulares e que acabou se tornando símbolo de escândalos financeiros envolvendo políticos. O motivo declarado do pedido: financiar o filme Dark Horse, uma cinebiografia do pai. Mas os áudios mostraram muito mais do que uma transação comercial. Mostraram proximidade, favores mútuos e uma relação que Flávio havia negado existir. Isso porque no começo da pré-campanha, quando os próprios dirigentes do PL perguntaram ao candidato sobre suas relações com Vorcaro, Flávio negou tudo. Disse que não havia tido contato. Meses depois, mudou a versão. Disse que Vorcaro o havia procurado, mas que ele havia recusado o encontro. Quando os áudios vieram a público, ficou provado que ele não só encontrou o empresário, como foi ele quem pediu os milhões. E não parou aí. A Folha de São Paulo revelou que o marqueteiro de Flávio na época, Marcelo Lopes, havia sido contratado pelo próprio Vorcaro para coordenar uma campanha organizada de ataques ao Banco Central nas redes sociais. O marqueteiro pessoal do candidato presidencial era funcionário do escândalo. O efeito nas pesquisas foi imediato. Lula, que havia perdido a liderança no primeiro turno, voltou a subir. E não parou mais de subir. Mas o pior não era a pesquisa. O pior era o que vinha pela frente. Com a crise do Vorcaro ainda aberta, maio trouxe uma bomba vinda de dentro da própria família. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro gravou um vídeo que circulou por toda a internet, acusando o enteado diretamente. Nas palavras dela, Flávio a havia desrespeitado e humilhado na disputa pelo legado político do pai. O vídeo não foi uma insinuação discreta. Foi uma acusação pública, em tom de ruptura. Para uma família que se vendia há anos como símbolo de coesão e valores cristãos, ver a mãe do grupo no ar destruindo o candidato foi um terremoto. Michele tinha, e ainda tem, números melhores que Flávio nas pesquisas, especialmente entre o público evangélico e as mulheres. Ao aparecer publicamente contra o enteado, ela não só criou um problema de narrativa, como alimentou a percepção que já existia de que a candidatura de Flávio não tinha nem o apoio unânime da própria família. A campanha tentou administrar a crise. Não conseguiu. O assunto ficou na mídia por semanas. Em seguida veio Washington. Flávio foi aos Estados Unidos, aparentemente para fortalecer a imagem de candidato com trânsito internacional e apoio do governo Trump, algo que no cenário político brasileiro de 2026 seria um trunfo considerável. O resultado foi o oposto. Segundo relatos que vazaram para a imprensa, a participação de Flávio numa comissão americana foi desastrosa. Ele irritou o juiz do painel, gerou atritos com membros do próprio governo Trump e voltou ao Brasil tendo feito um discurso que muitos dentro da direita classificaram como excessivamente entreguista.
Uma concessão de narrativa que não combinava com a base bolsonarista que ele precisava mobilizar. Para piorar, a viagem coincidiu com o anúncio de novos tarifaços americanos sobre produtos brasileiros, e Flávio acabou associado à medida na cabeça de parte do eleitorado. Voltou sem o trunfo que foi buscar, e voltou no noticiário errado. Na semana seguinte, como que tentando acender a base com um tema antigo, a campanha ressuscitou ataques à urna eletrônica, com acusações já formalmente desmentidas pelo TSE. A manobra não gerou o efeito esperado na mobilização de base. Gerou, isso sim, mais atenção negativa da imprensa e uma reação do atual presidente do tribunal. Cada tentativa de virar o jogo produzia um novo problema. No fim de julho, aconteceu o evento que deveria ser o marco de virada da campanha, a Convenção Nacional do PL, que oficializou Flávio Bolsonaro como candidato do partido à presidência. Era para ser o momento de mostrar força, unidade e capacidade de construção de alianças. Não foi nada disso. O evento deixou exposto o maior problema estrutural da candidatura: o isolamento. Nenhum partido aliado de expressão estava presente para confirmar apoio formal. O vice ainda não havia sido anunciado. E até aquele momento, o PL admitia nos bastidores que o caminho mais provável era uma chapa pura, com vice saído das fileiras do próprio partido, porque nenhuma legenda de fora queria embarcar na candidatura. Em outras palavras, o candidato do maior partido da oposição, com 817 milhões de fundo eleitoral disponível, não havia conseguido convencer um único partido relevante a fazer uma aliança formal com ele. Nenhum. No palco apareceu o presidente da Argentina, Javier Milei. O discurso de Milei incluiu ataques diretos ao presidente Lula e ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, em solo brasileiro, num evento de partido brasileiro. O atual presidente do STF, Edson Fachin, emitiu nota de repúdio. O Ministério das Relações Exteriores foi acionado para reprimir o embaixador argentino. O governo argentino havia interferido num evento eleitoral brasileiro, e a campanha havia deixado isso acontecer. E enquanto tudo isso ocorria, segundo relatos que circularam depois, o próprio discurso de Flávio foi marcado pela saída de pessoas do evento. O pavilhão foi ficando vazio enquanto ele falava. A imagem circulou. O candidato discursava para cadeiras. Houve ainda uma briga interna sobre as cores do evento. O marqueteiro queria transformar tudo em azul, quebrando com a tradição verde-amarela que havia sido a marca da família por anos. Isso teria sido o estopim para o começo do fim da relação com o profissional. Mas a questão das cores era só o sintoma visível de um problema muito maior. A campanha não sabia mais quem era, o que queria dizer, nem para quem estava falando. O que aconteceu depois da convenção foi a gota d'água. 2 dias depois da convenção, a campanha anunciou a segunda troca de marqueteiro em menos de 2 meses. Alexandre Outramari e Eduardo Fischer, que haviam sido contratados em meio à crise do Vorcaro para tentar estabilizar a comunicação, foram demitidos. No lugar deles, entrou Duda Lima. Duda Lima não é um nome qualquer para quem acompanha a política brasileira. Ele foi o marqueteiro da campanha do Jair Bolsonaro em 2022, a campanha que perdeu para Lula mesmo com toda a máquina pública federal disponível. Depois disso, Duda Lima fez a campanha municipal de Ricardo Nunes em São Paulo. Venceu e anunciou publicamente que aquela seria sua última campanha. É muito desgastante. Me entrego demais. Não quero mais, disse ele em entrevista ao Roda Viva em novembro de 2024. Pois bem, ele voltou. E a pergunta óbvia é: por quê? Por que um profissional que havia se aposentado publicamente volta especificamente para essa campanha, nesse momento?
depois de 2 crises seguidas terem destruído 2 times anteriores? A resposta que circula nos bastidores tem um nome: Valdemar Costa Neto. Duda Lima é o favorito do presidente do PL. Há muito tempo, a cúpula do partido pressionava para que ele assumisse o marketing de Flávio, mas o candidato resistia. Duda Lima não era a escolha dele, era a escolha do partido. A demissão do marqueteiro anterior, que era amigo pessoal de Flávio, e a entrada de Duda Lima representa, na leitura de muitos analistas, uma mudança significativa no controle real da campanha. E isso nos leva ao ponto que muita gente está discutindo nos bastidores, mas que poucos falam abertamente. O PL tem 817 milhões de fundo eleitoral para gastar nessa campanha. 817 milhões de reais. É uma quantia histórica, possivelmente a maior já vista numa campanha presidencial brasileira. Quem administra esse dinheiro e como ele é gasto importa muito, não apenas para a campanha, mas para as pessoas que orbitam ao redor dela. Valdemar Costa Neto tem um histórico bem documentado com dinheiro de partido. Além da condenação por corrupção em 2012, ele foi investigado e, segundo relatos da época, conseguiu abafar o processo no STF, por alugar salas de sua propriedade para o próprio partido por valores muito acima do mercado. Um esquema onde o dinheiro do partido vai parar no bolso do presidente do partido de forma legalizada. Com seu homem de confiança agora no controle da comunicação de uma campanha com quase R$ 1 bilhão disponível, alguns observadores fazem uma leitura fria. Talvez Valdemar já saiba que essa campanha não vai dar certo. E talvez o importante agora não seja ganhar a eleição, mas garantir que quem administra o dinheiro seja alguém de confiança. É especulação? É. Mas é uma especulação que muita gente dentro da direita brasileira está fazendo em voz alta. Enquanto as trocas de marqueteiro aconteciam, as pesquisas públicas contavam a história sem nenhuma ambiguidade. A Vox Brasil, que havia sido o principal argumento da campanha nos meses de alta, a única pesquisa que ainda colocava Flávio na frente de Lula em maio, divulgou no último dia 31 de julho os números mais devastadores até agora. Lula aparece com 40,5% no primeiro turno. Flávio, com 31,2%. Uma diferença de 9,3 pontos percentuais. Para ter uma noção do que isso representa, em junho, Lula estava com 38,3% e Flávio com 32,2%. Em um único mês, Lula cresceu 2,2 pontos e Flávio perdeu 1 ponto. A distância subiu quase 4 pontos em 30 dias. No segundo turno, o cenário é ainda mais revelador. Em maio, Lula tinha 2,5 pontos de vantagem no confronto direto. Na última pesquisa, essa diferença saltou para 6,4 pontos. Lula com 47,5% contra 41,1% de Flávio. Desde maio, Lula cresceu 7,3 pontos no confronto direto. A trajetória é uma linha reta para baixo, mas as pesquisas públicas são apenas metade da história. A outra metade está nos trackings internos, pesquisas diárias encomendadas pelos partidos para monitorar tendências, não pontuações exatas. E o que vaza sobre os trackings internos do PT é preocupante para a campanha do PL. Em vários dias da semana passada e desta semana, os trackings internos do PT mostraram Lula chegando a 50% dos votos válidos no primeiro turno, o que significaria vitória sem segundo turno. O sinal ainda não é constante, oscila de dia para dia. Mas a tendência é clara, está indo nessa direção. O pior é que os trackings internos do PL, que ainda não vazaram oficialmente, estariam, segundo fontes que circulam na imprensa, num estado ainda mais alarmante. A campanha do Flávio está vendo o candidato em queda livre nas medições diárias. É por isso que o ultimato veio. Melhore até o dia 16,
quando se encerra o prazo para oficializar a candidatura no TSE, ou a conversa sobre a viabilidade da candidatura precisa acontecer de verdade. E a alternativa que sussurram nos corredores do Senado começa a ganhar forma. Flávio Bolsonaro, candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, liberando o espaço presidencial para outro nome. O PL ainda não confirmou a segunda vaga para o Senado carioca, e essa janela aberta pode não ser coincidência. No meio de toda essa turbulência surgiu uma tentativa de criar um contrafogo midiático. O ministro André Mendonça, do STF, determinou que a Polícia Federal abrisse investigação sobre o filho do presidente Lula, o chamado Lulinha, por suposto tráfico de influência no gabinete presidencial. A notícia explodiu na imprensa. Filho do Lula, investigado por ligação com o gabinete presidencial. A narrativa da campanha do PL era óbvia. Veja, o lado deles também tem problemas. Só que quando você lê o relatório com atenção, o que aparece é diferente. A investigação apura se representantes do empresário conhecido como Careca do INSS, figura central num esquema de corrupção no sistema previdenciário, teriam usado o nome de Lulinha para tentar fechar um contrato. O contrato era para plantação de cannabis medicinal. Não tinha relação com o desvio de dinheiro de aposentados. A reunião no gabinete presidencial nunca aconteceu. O contrato nunca foi assinado. A empresa envolvida nunca foi sequer aberta. A defesa do filho do Lula foi direta. A investigação não tem nada a ver com o caso do INSS. Não há ninguém com foro privilegiado envolvido, portanto deveria estar na primeira instância, e não no STF, onde André Mendonça tem controle sobre o andamento. Há um detalhe revelador no histórico recente. No começo do ano, a Polícia Federal e André Mendonça entraram em atrito porque o ministro queria direcionar o caso INSS, especificamente para o filho do presidente. A nova equipe da Polícia Federal, após mudanças internas, inocentou Lulinha na investigação ligada ao INSS. André Mendonça então conseguiu abrir uma investigação paralela, usando o caminho do tráfico de influência, mesmo sem reunião, sem contrato, sem empresa. O contraste que qualquer eleitor pode enxergar é o seguinte: de um lado, uma investigação sobre uma reunião que não aconteceu, sobre um contrato que não foi assinado, de uma empresa que não existe. Do outro lado, provas documentais de que Flávio Bolsonaro recebeu valores superiores a 70 milhões de Daniel Vorcaro. Dinheiro cujos áudios e documentos foram publicados pela imprensa. Fora as notas fiscais emitidas pelo escritório de advocacia de Flávio. 3 já são conhecidas e todas eram para receber dinheiro da empresa de Vorcaro. Há rumores de mais 40 notas fiscais ainda não reveladas. E tem mais um detalhe que poucos cobriram com a ênfase merecida. A sócia do escritório de advocacia que Flávio usava para receber esses valores é irmã do sócio do próprio Careca do INSS. A mesma figura que está no centro do maior escândalo previdenciário dos últimos anos aparece por via indireta, conectada ao escritório do candidato presidencial. Houve busca e apreensão, investigações em andamento. Mas a cobertura sobre Flávio sai numa página, e a cobertura sobre o filho do Lula sai em manchete. É o que alguns chamam de 2 pesos e 2 medidas. E é um argumento que, paradoxalmente, não está ajudando a campanha do Flávio, porque quanto mais a narrativa de eles também se instala, mais o eleitor médio se lembra de qual candidato tem provas documentais contra ele. Há uma dimensão da crise de Flávio Bolsonaro que os números das pesquisas não capturam completamente. O isolamento político, uma candidatura presidencial competitiva no Brasil precisa de alianças. Precisa de partidos que tragam votos de diferentes regiões, de vice que represente outro segmento do eleitorado.
de apoio de governadores que possam ativar suas máquinas locais. A campanha de 2022 do PAI, mesmo perdendo, contou com o apoio formal de múltiplos partidos, presença de aliados em eventos e uma estrutura de segundo turno que mobilizou boa parte da direita brasileira. A campanha de Flávio em 2026 está funcionando, na prática, como uma candidatura de partido único. O caso mais emblemático foi o do aliado que foi preso. Flávio apoiava informalmente um candidato de outro partido para o Senado do Rio. E quando esse candidato foi preso, há cerca de 3 semanas, Flávio não declarou apoio público a ele. A decisão era politicamente compreensível. Abraçar um preso não ajuda ninguém. Mas o efeito colateral foi imediato. O União Brasil, partido do candidato preso, encerrou o apoio nacional a Flávio. Mais uma legenda que saiu do barco. A mãe de Flávio, que seria a suplente da vaga que havia sido destinada ao aliado preso, anunciou candidatura própria para deputada federal. O que parecia ser um arranjo para manter o apoio do grupo desapareceu. Enquanto isso, Michele Bolsonaro está se reunindo com Valdemar Costa Neto neste final de semana para discutir seu próprio futuro político. O plano dela, segundo o que circula nos bastidores, ainda é ser candidata à presidência, ou, na pior das hipóteses, a vice. A conversa sobre candidatura ao Senado está sendo apresentada como opção, mas não é o que ela quer. Esse cabo de guerra interno entre o candidato oficial e a madrasta, que tem números melhores, segue aberto e sem resolução. O resultado de tudo isso é uma candidatura que está a 2 meses e meio das eleições, sem vice confirmado, sem aliados de outros partidos, com o marqueteiro recém-trocado pela segunda vez, enfrentando investigações abertas, com as pesquisas em queda livre e com um ultimato interno para melhorar até o dia 16 de agosto, ou reconsiderar tudo. Tem um detalhe que resume essa história melhor do que qualquer análise política. O Partido Liberal tem 817 milhões de fundo eleitoral para gastar na campanha de 2026. 817 milhões de reais, dinheiro público destinado a financiar a disputa. É o maior fundo eleitoral da história do partido. No meio de toda a crise, com as pesquisas despencando, com o marqueteiro sendo trocado pela segunda vez, com o prazo de 16 de agosto se aproximando, Flávio Bolsonaro fez um vídeo pedindo Pix aos seus seguidores. Pix, pedindo dinheiro dos apoiadores individualmente num vídeo nas redes sociais, enquanto o partido senta em cima de quase R$ 1 bilhão. Pode parecer só um detalhe curioso, mas essa cena diz muito sobre o estado real de uma campanha onde o dinheiro existe, mas o controle sobre ele já parece estar com outras mãos. Onde o candidato pede centavos ao torcedor enquanto os milhões circulam em outra direção. Onde a narrativa pública e a realidade dos bastidores raramente conversam. O dia 16 de agosto está chegando, e com ele, a resposta para a pergunta que a direita brasileira não quer fazer em voz alta, mas que todo mundo dentro do PL já está sussurrando. A candidatura de Flávio Bolsonaro é um projeto político real, ou já é, a essa altura, apenas um negócio muito bem capitalizado? A história vai responder, e provavelmente vai responder antes do fim deste mês.